Uma notícia impressionante acaba de chegar. Uma brasileira de 26 anos está neste momento presa em um vulcão na Indonésia, em uma situação que tem mobilizado equipes de resgate há mais de 15 horas. E nós vamos te mostrar todos os detalhes dessa história surpreendente. Juliana Marins é uma jovem publicitária de Niterói que estava realizando o sonho de muitos, fazer um mochilão pela Ásia, nas suas redes sociais. Ela vinha compartilhando momentos incríveis dessa aventura, passando por países como Tailândia, Vietnã e Egito. Uma história que começou como tantas outras de jovens viajantes, mas que tomou um rumo inesperado nas últimas horas. Durante uma trilha no Monte Rinjani, um dos destinos mais procurados da ilha de Lombok, na Indonésia, Juliana enfrentou uma situação extremamente delicada. Mesmo estando com uma agência especializada e seguindo todos os protocolos de segurança, ela acabou escorregando por uma encosta e se distanciou, entre 300 e 500 metros da trilha principal. O cenário atual no local é extremamente desafiador para as equipes de resgate. A região está coberta por uma neblina densa, praticamente impossibilitando a visibilidade. O terreno, naturalmente escorregadio, se tornou ainda mais perigoso nas últimas horas. As buscas começaram imediatamente após o acidente, e já se estendem por mais de 15 horas, com equipes trabalhando incansavelmente. Neste momento, enquanto aqui no Brasil ainda é madrugada, lá na Indonésia o sol já nasceu, o que pode ajudar nas operações de resgate. As autoridades locais estão utilizando todos os recursos disponíveis, incluindo drones, para tentar localizar a Juliana o mais rápido possível. Esta é uma história em desenvolvimento que estamos acompanhando de perto. Se você quer ficar por dentro de todas as atualizações sobre este caso, ative o sininho e se inscreva no canal. Vamos trazer novas informações assim que tivermos acesso. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Mas quando ela caiu, as equipes entraram em ação imediatamente, e o que se seguiu foi uma operação de resgate com desafios verdadeiramente inacreditáveis. Logo após o acidente, equipes locais de resgate iniciaram uma descida extremamente arriscada, de 300 metros a pé pela encosta íngreme. Apesar dos esforços intensos, não conseguiram estabelecer contato direto com a vítima. Com a chegada da noite e as condições perigosas do terreno, as operações precisaram ser temporariamente interrompidas, sendo retomadas assim que os primeiros raios de sol surgiram no horizonte. As equipes de resgate não mediram esforços para garantir a sobrevivência da vítima durante esse período crítico. Conseguiram providenciar água, agasalhos e alimentos essenciais, que foram fundamentais para mantê-la estável durante as longas horas de espera. A tecnologia também foi uma aliada importante nessa operação. Drones equipados com câmeras térmicas sobrevoaram a área, fornecendo informações vitais sobre a localização e condição da vítima. Especialistas em rapel foram mobilizados, trazendo equipamentos específicos e cordas de alta resistência. No entanto, devido à complexidade do terreno e às condições meteorológicas desafiadoras, a previsão para um resgate efetivo foi estabelecida apenas para a manhã seguinte. A situação ganhou contornos diplomáticos quando a família, desesperada com a demora nas operações, recorreu à Embaixada do Brasil em Jacarta. As informações eram escassas e os detalhes confirmados poucos, o que aumentava ainda mais a ansiedade dos familiares. A irmã e os pais da vítima expressaram publicamente sua frustração com o que consideraram falta de apoio oficial e a demora no processo de resgate. Felizmente, famílias locais se mobilizaram para oferecer apoio e acolhimento durante esse momento angustiante, demonstrando uma verdadeira corrente de solidariedade. Se você quer acompanhar mais detalhes sobre essa história impressionante de resgate e superação, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixe seu like para nos ajudar a levar essa informação a mais pessoas. Enquanto os esforços de resgate continuavam intensos na região, uma onda de solidariedade tomou conta do Brasil inteiro. A história dessa jovem perdida durante uma trilha não demorou para ganhar as redes sociais e tocar o coração de milhares de brasileiros. Em questão de horas, uma verdadeira corrente do bem se formou nas redes sociais. Vídeos com pedidos de ajuda e compartilhamento de informações se espalharam rapidamente. Brasileiros de todos os cantos do país começaram a interagir, perguntando sobre atualizações e demonstrando apoio às equipes de busca e à família. As hashtags relacionadas ao caso chegaram aos trending topics, com milhares de pessoas unidas em uma só voz, pedindo um desfecho positivo. Era impressionante ver como desconhecidos se mobilizaram, compartilhando dicas sobre a região e oferecendo ajuda, mesmo à distância. A mídia nacional não ficou de fora. O SBT nos dedicou uma cobertura especial ao caso, enquanto o G1 acompanhava cada desenvolvimento em tempo real. As emissoras de TV mantinham seus telespectadores informados,
pressionando as autoridades por respostas e mantendo os holofotes sobre as operações de busca. Essa situação nos faz refletir sobre a importância da segurança no turismo de aventura. É fundamental seguir protocolos básicos, nunca fazer trilhas sozinho, sempre informar alguém sobre o roteiro e horário previsto de retorno, carregar equipamentos de comunicação e localização, além do Monter, se ir nas trilhas demarcadas. Casos semelhantes já aconteceram em diversos lugares do mundo, como nos Alpes suíços ou no Grand Canyon americano. A diferença entre um final feliz e uma tragédia muitas vezes está na preparação e nos protocolos de segurança seguidos. Recapitulando essa história impressionante, uma simples trilha se transformou em uma emergência que mobilizou equipes especializadas, ganhou repercussão nacional e uniu brasileiros em uma corrente de solidariedade. É um exemplo poderoso de como nossa sociedade ainda se une em momentos críticos. E você, que nos acompanhou até aqui, já fez alguma trilha assim? O que acha que poderia ser implementado para tornar essas atividades mais seguras? Deixe seu comentário. Compartilhe suas experiências. Se você quer acompanhar os desdobramentos dessa história, ativa o sininho e se inscreve no canal. Assim que tivermos novidades, você será o primeiro a saber. Compartilhe esse vídeo para ajudar na divulgação do caso e vamos juntos torcer por um final feliz. Muito obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Infelizmente, seu resgate falhou e vários erros foram identificados no processo. Entenda o que aconteceu. Desde a última terça-feira, a notícia que ninguém queria receber foi confirmada. Juliana não sobreviveu. O corpo da brasileira foi encontrado a aproximadamente 500 metros abaixo da trilha, em uma área extremamente íngreme e isolada do vulcão. O que mais choca nessa história é a série de falhas, que podem ter custado uma vida. O resgate conseguiu avançar apenas 250 metros, deixando ainda 350 metros de distância até onde Juliana estava. O motivo? Condições climáticas adversas. E pasmem, falta de equipamentos adequados para a operação. Embora os drones térmicos tenham auxiliado na localização, os helicópteros, que poderiam ter feito a diferença, só foram autorizados após 72 horas, muito além do período crítico conhecido como Golden Hour, fundamental em resgates. A família de Juliana viveu um verdadeiro pesadelo. Ficaram 3 dias sem informações precisas, recebendo promessas vazias de resgate. Enquanto isso, nossa compatriota permanecia sem água e agasalhos adequados. O mais revoltante, as trilhas continuaram abertas, com outras pessoas fazendo o mesmo percurso como se nada estivesse acontecendo. O guia local, que deveria zelar pela segurança do grupo, aparentemente abandonou Juliana antes do acidente. O Parque Nacional só tomou providências após intensa pressão, mobilizando equipes e helicópteros, quando já era tarde demais. A embaixada brasileira demorou 48 horas para entrar em ação, segundo relatos da própria família. Juliana partiu sozinha, sem o apoio técnico necessário, sem um resgate emergencial eficiente, vítima de uma comunicação desastrosa entre autoridades locais e diplomáticas. Que sua história não seja esquecida, mas sirva como um alerta urgente para aprimorar protocolos de resgate, regulamentação de trilhas e, acima de tudo, a responsabilidade com vidas humanas. Se você se importa com a segurança de viajantes brasileiros no exterior, compartilhe esse vídeo. Vamos juntos cobrar mudanças e evitar que outras famílias passem por essa dor.